Você já reparou que muitas pessoas começam a jornada da fé cheias de paixão, cheias de fogo, mas com o passar do tempo, algo parece se apagar? Elas continuam indo à igreja, continuam ouvindo pregações, mas aquela presença de Deus que antes era tão viva, agora virou só uma lembrança distante. Por que será que isso acontece? E a pergunta mais importante de todas: como é que a gente faz para manter a presença de Deus viva e pulsante em nós? Jesus responde isso de uma forma muito clara lá em João, capítulo 6. Ele diz que a sua carne é verdadeira comida e que o seu sangue é verdadeira bebida. E que todo aquele que se alimenta dele permanece nele, e ele permanece nessa pessoa. O que Jesus está nos ensinando aqui é algo muito poderoso. A vida espiritual não é um evento isolado, um momento único. A vida espiritual é alimentação constante. Talvez você esteja saindo de um tempo de jejum, de busca intensa. Você começou com uma revelação nova, experimentou a doçura da presença de Deus, entendeu? O que essa presença pode produzir na sua vida. E agora, você chegou no ponto mais decisivo de todos: permanecer. E é exatamente aqui que uma guerra espiritual começa. O inimigo vai fazer de tudo para te distrair, para te afastar dessa presença. Enquanto isso, nós precisamos fazer de tudo para continuar nela. A presença de Deus não se manifesta apenas para quem deseja, mas para quem decide, todos os dias, se alimentar dela. Muitos não permanecem no Senhor não porque Deus se afastou, mas porque eles pararam de se alimentar da sua presença. E hoje, a minha oração é simples: que você entenda a importância de permanecer nesse lugar e decida, de uma vez por todas, fazer dele a sua morada. Sabe, manter a presença de Deus vai produzir algo absolutamente essencial na sua vida: intimidade. Lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. A palavra formou nos mostra que você não é fruto do acaso. Você foi cuidadosamente planejado, pensado por Deus, mas você foi criado para quê? Para receber o fôlego de vida dele, para carregar o DNA divino. É exatamente por isso que a nossa alma sente fome e sede de Deus. Porque quando ele soprou seu fôlego em nós, ele nos criou para viver a vida que ele vive, uma vida completamente conectada com ele. E quando essa harmonia acontece, quando estamos alinhados com o nosso Criador, a primeira coisa que surge é a paz. A alma finalmente descansa, porque ela está vivendo o propósito para o qual foi criada. Mas tem um detalhe importante aqui: o nosso DNA define quem nós somos. Mas ele não nos ensina automaticamente como usar tudo o que ele nos dá. Pensa comigo: Deus nos deu olhos para enxergar, mas não determinou o que nós escolheríamos olhar. Ele nos deu pés para andar, mas não traçou todos os caminhos que nós escolheríamos seguir. É por isso que, na nova vida em Cristo, nós precisamos ser ensinados. E quem melhor para nos ensinar do que o próprio dono do DNA? O apóstolo Paulo diz em Efésios que nós devemos olhar para Jesus, aprender com ele e crescer até alcançarmos a plenitude de Cristo. Esse processo de estar com Jesus, aprender com ele, desfrutar da sua presença e se tornar cada vez mais parecido com ele, isso tem um nome: intimidade. Quando nós nascemos de novo, recebemos uma semente divina. Mas essa semente só cresce e floresce em um ambiente muito específico: tempo a sós com Deus. E é aqui que o conflito começa. Se você perguntar, quase todo cristão vai dizer que valoriza a intimidade com Deus. Mas, na prática, muitas atitudes não refletem essa prioridade. As desculpas são as mais variadas. É a falta de tempo, o trabalho excessivo, as responsabilidades da família, os compromissos sociais. Mas a verdade é muito simples: intimidade exige prioridade. E se essa mensagem está falando diretamente com você, já aproveita e deixa o seu like agora mesmo. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para outras pessoas que também precisam voltar para a presença de Deus. Claro,
Deus fala conosco em vários momentos do dia, mas intimidade não é ouvir a voz de Deus enquanto você está fazendo mil outras coisas. Intimidade exige exclusividade. Pensa no seu casamento ou num relacionamento importante. Você pode conversar com a pessoa em público, no meio de todo mundo, mas a verdadeira intimidade, a conexão profunda, acontece no secreto. Quando vocês estão a sós, com Deus é a mesma coisa. Conhecimento bíblico é fundamental, é importante. Mas conhecimento não substitui intimidade. E é a intimidade que gera a presença manifesta de Deus na nossa vida. Em Atos capítulo 4, as autoridades olharam para Pedro e João e reconheceram algo impressionante. Eles disseram que aqueles homens eram simples, sem instrução formal, mas eles tinham uma marca inconfundível. Eles tinham estado com Jesus. Eles carregavam a presença dele de uma forma que todos podiam ver, e isso continua sendo verdade hoje. Quem anda em intimidade com o Senhor carrega a sua presença de forma perceptível. As pessoas ao seu redor vão notar. Se nós queremos manter a presença de Deus viva em nossas vidas, não existe atalho, não existe outro caminho. É através da intimidade diária com Ele. Não aceite viver menos do que aquilo para o qual você foi criado. Você orou, você jejuou, você buscou ao Senhor com todo o seu coração. E agora é hora de continuar. Continuar até riscar cada alvo que você escreveu no papel. Continuar até viver tudo o que Deus já liberou sobre a sua vida. Então, defina hoje o seu tempo com Deus. Proteja esse tempo como um tesouro. Valorize essa presença acima de qualquer outra coisa, porque quem permanece na presença vive a vida que realmente vale a pena ser vivida. Se essa mensagem te edificou, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso e voltar para a presença de Deus. E vamos caminhar juntos nessa jornada de intimidade. A gente se vê no próximo vídeo.